Eu sou o pastor José Wilson, sou pastor da Assembleia de Deus na cidade de Filipe Guerra. Estamos no 10º dia da campanha Nordeste para Cristo, que se realizará no período de 15 de setembro a 16 de outubro. O temor de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. A palavra temor sempre se relaciona com respeito, profunda reverência, embora alguns o relacionem com medo. Também o temor pode ser um sentimento de respeito a alguém, mas a Bíblia Sagrada dá uma atenção especial ao temor a Deus. A Escritura não trata o temor como um sentimento que escraviza a alma humana no medo, mas como um princípio que reage à vida de pessoas de alto nível moral e ético, e que gozam de profunda relação com Deus único. O temor, portanto, se traduz na nobreza de uma alma que tem com Deus uma relação amorosa, cujo respeito e a reverência são resultados de seu amor por Deus, que também exerce justiça. A Bíblia relata que Jó era um homem que temia Deus, orava ao Senhor e colocava seus filhos também para orar. E por causa disso, Deus, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às provas, a Bíblia diz que Deus estava com ele e sempre o ajudou. E mediante a qualquer situação, Deus, ele passou com Jó naquela prova e deu vitória a Jó, porque Jó era um homem temente a Deus. O temor e os valores éticos. O texto de Jó, capítulo 1, versículo 1, mostra-nos que temor não é apenas uma relação de submissão, mas também um princípio elencado entre outros, que faz parte do caráter de um homem de Deus. Logo, o temor é mais do que um sentimento de reverência. É um valor moral e ético, de retidão e integridade. Estão aqui em uma grande escala de valores, em que o temor não é inferior. Perceba-se que na vida de homens de Deus, que a sua lista de valores é resultado de uma vida de temor a Ele, a Deus. Temor e obediência. A Bíblia Sagrada diz: e então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Nesse texto, irmãos, trata-se de Abraão, um homem que estava embaixo da promessa de Deus. Um homem que, movido pela fé, pelo temor e pelo respeito a Deus, ele sabia que, ainda que se ele fizesse mal, aquele menino, Deus o traria, Deus o retornaria, porque a Bíblia relata que Abraão era um homem de fé em Deus e de temor a Deus. Sendo o temor uma relação com o Criador, não apenas de submissão, mas de amor, de reconhecimento à sua soberania. A obediência constitui-se em um ato contínuo de uma vida que ele se entrega à obediência e se torna uma atitude natural do homem que teme a Deus. As duas coisas estão profundamente relacionadas e a falta de uma pode significar a ausência da outra. Onde não há temor a Deus, obedecer a sua palavra
Uma igreja que não obedece o que a palavra manda é uma igreja que é uma igreja que está perdendo o temor a Deus. E por isto, a obra da evangelização, que é fruto da obediência ao chamado de Cristo para a igreja, não pode ser prejudicada pela falta de temor. Aonde há temor, há obediência ao ID, priorizando a tarefa de fazer o que Cristo e que o nome dele seja conhecido entre os povos. Quando nós tememos a Deus, nós cumprimos o ID de pregar o Evangelho, que Cristo decide por todo mundo pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja, é pregar o Evangelho, é anunciar Cristo para a salvação dos povos. Nós estamos vivendo tempos difíceis e tempos trabalhosos, mas Cristo nunca falou que ia ser fácil. Ele disse, ide e pregai. A missão da igreja é pregar. Cristo é quem salva, Ele é quem convence o homem do castigo e do juízo. Mas a nossa missão é pregar a palavra em ordenância ao que Cristo nos mandou. Na história do povo de Deus, todas as vezes em que o homem deixou de temê-lo, também deixou de obedecê-lo. A falta de obediência ao ID imperativo de Jesus constitui-se em uma ausência contundente do temor a Deus. Quando há temor a Deus, os valores morais, éticos são estabelecidos. A obediência é um fato e a vida de santidade é uma constância. Que o temor de Deus esteja e seja um máximo na igreja pós-moderna, norteando as relações entre nós e o Senhor, entre os irmãos e entre as igrejas no mundo. Meus queridos e amados, nós devemos a cada dia prezar pelo lado da obediência, que a Bíblia diz que é obedecer ao Senhor em todas as coisas, e santidade. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores morais, em que os valores éticos, em que o temor ao Senhor, muitas pessoas têm abandonado, mas nós, igreja, devemos cada dia mais. A Bíblia diz, cumprir o que já diz, sede santo, porque o Senhor é santo. Santidade nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os dias finais da igreja aqui na terra. Então devemos orar, devemos temer ao Senhor e pregar a sua palavra. Motivos de oração. Devemos orar, irmãos. E aqui há alguns motivos a qual a igreja do Senhor deve orar. Para que o temor de Deus seja uma máxima entre as nossas lideranças e os nossos irmãos, para que a obediência ao ID de Jesus não seja comprometida por causa da ausência de temor. Para que os nossos valores morais e éticos não sejam comprometidos por causa da falta de temor. Os dias são maus, mas a Bíblia diz que é melhor agradar ao Senhor do que a homens. Que possamos cada dia mais conhecer qual é a perfeita, qual é a boa, qual é a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que só assim podemos, em temor e em obediência, agradar ao nosso Senhor. Eu quero convidar a você, ouvintes, a você, telespectador, para juntos orarmos neste momento pelo nosso Brasil e por esses motivos que foi aqui apresentado. Deus querido e Deus de misericórdia, Senhor, estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Meu Deus, que cada dia mais o teu temor possa ser implantado em nossos corações. Para que cada dia mais a tua igreja, os teus líderes, Senhor, porque a tua palavra diz que é o Senhor quem dá pastores às igrejas, que eles possam, como anjos da igreja, como lideranças nesses últimos dias da igreja aqui na terra, possam, comprometidos contigo, Senhor, e em temor e em obediência à tua palavra, possa cumprir o teu ID imperativo em anunciar às nações, em expandir a tua igreja aqui na terra, pregando e levando a tua palavra, Senhor, para que cada alma que possa ouvir a tua palavra, possa compreender que não há outro caminho, que não há outro meio para a salvação, senão por ti, Jesus Cristo.
Meu Senhor, abençoa a tua igreja nesses últimos dias aqui. Nos dá da tua graça, Senhor. E que possamos cada dia mais, Senhor, fazer cumprir em nossos corações a tua vontade e a tua chamada. E para que possamos pregar o teu evangelho até a tua vinda, Senhor. É o que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.